Canal Rastros do Medo. História: o lado obscuro dos bebês reborn. Prepare-se, porque a história que vamos desenterrar nas brumas frias do nosso amado Rio Grande do Sul vai gelar o seu sangue e fazer você questionar a própria inocência. Imagine a cidade de Gramado, com seu charme europeu e a aura mágica que paira no ar, especialmente durante o inverno, quando a neblina dança entre os pinheiros e as construções em estilo bávaro. É nesse cenário idílico que nossa história começa. Mais precisamente em uma pequena casa de fachada florida, onde reside uma artesã chamada Aurora Lemos. Aurora era conhecida em toda a região por suas mãos habilidosas, capazes de transformar um simples bloco de vinil em uma réplica quase perfeita de um bebê humano. Seus bebês reborn eram tão realistas que era comum as pessoas se surpreenderem ao vê-los em fotos ou vídeos, questionando se eram de verdade. Aurora dedicava horas a cada detalhe. A pintura delicada da pele, os micro-enraizados fios de cabelo que pareciam tão finos e suaves, o peso calculado para simular o de um recém-nascido. Seus clientes buscavam suas criações por diversos motivos. Alguns eram colecionadores apaixonados. Outros encontravam consolo na figura de um bebê após a perda de um filho. E havia aqueles que simplesmente admiravam a arte por trás da confecção. Entanto, nos últimos meses, um pedido incomum havia chegado ao ateliê de Aurora. Uma mulher chamada Isadora Vargas, moradora da cidade de Canela, havia encomendado um bebê reborn com características muito específicas. Isadora não queria um bebê genérico. Ela forneceu fotos de um filho que havia perdido ainda na primeira infância, com detalhes precisos sobre o tom da pele, a cor dos olhos e até mesmo uma pequena marca de nascença na têmpora esquerda. Aurora, com seu olhar artístico e sensível, aceitou o desafio. Ela mergulhou nas fotografias, estudando cada traço do menino que Isadora tanto amava. Conforme moldava e pintava o vinil, uma estranha sensação começou a se apoderar dela. Era como se estivesse trazendo à vida não apenas uma boneca, mas uma memória palpável, um eco de uma existência que se esvaiu cedo demais. As semanas se transformaram em um mês e o bebê reborn de Isadora começou a tomar forma. Aurora caprichou em cada detalhe, desde as minúsculas unhas até as veias azuladas sob a pele translúcida. O resultado era impressionante, perturbadoramente realista. Ao segurar a boneca finalizada, Aurora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Parecia que o menino das fotos estava ali, adormecido em seus braços. Chegou o dia da entrega. Isadora. Vargas veio até Gramado, seus olhos marejados de expectativa. Ao ver o bebê reborn, um soluço escapou de seus lábios. Ela pegou a boneca nos braços com um cuidado extremo, acariciando o rosto inexpressivo com uma ternura dolorosa. A semelhança com seu filho falecido era inegável. Aurora sentiu uma ponta de orgulho por seu trabalho, mas também uma crescente sensação de desconforto. Havia algo na intensidade do olhar de Isadora, na forma como ela se agarrava à boneca, que parecia ir além da simples saudade. Isadora retornou para Canela com seu novo filho, a quem deu o mesmo nome do falecido, Gabriel. Com o passar dos dias, Aurora começou a receber mensagens de Isadora, cada uma mais estranha que a outra. Ela descrevia como Gabriel parecia mais calmo em certos momentos do dia, como se escutasse quando ela falava. Em uma mensagem, Isadora mencionou ter encontrado o bebê virado de bruços no berço, algo que ela não se lembrava de ter feito. Inicialmente, Aurora tentou racionalizar as mensagens de Isadora, atribuindo-as ao luto e à forte identificação com a boneca. Mas um telefonema na calada da noite a fez despertar para uma realidade muito mais sinistra. A voz de Isadora estava embargada pelo choro, quase ininteligível.
Ela murmurava sobre coisas estranhas acontecendo em sua casa, sobre sussurros que pareciam vir do quarto do bebê e uma sensação constante de ser observada. Movida por uma crescente apreensão, Aurora decidiu ir até Canela visitar Isadora. A casa estava envolta em um silêncio pesado, quase opressor. Ao entrar, Aurora encontrou Isadora pálida e olheiras profundas, com o bebê Reborn Gabriel deitado rigidamente em um berço no canto da sala. O ar parecia carregado, frio, apesar do aquecimento ligado. Aurora, você não vai acreditar no que está acontecendo. Isadora sussurrou, seus olhos fixos na boneca. Ele se move. Aurora tentou manter a compostura, sugerindo que talvez Isadora estivesse imaginando coisas, que o cansaço e a dor poderiam estar afetando sua percepção. Mas então, enquanto observavam o bebê reborn, um movimento sutil, quase imperceptível, ocorreu. A cabeça da boneca girou levemente, apenas alguns graus, mas o suficiente para que ambas as mulheres percebessem. Um grito silencioso escapou dos lábios de Aurora. Aquilo não era possível. Eram apenas plástico e enchimento. Bebês reborn não se movem sozinhos. A partir daquela noite, os eventos na casa de Isadora se tornaram cada vez mais perturbadores. Objetos se moviam sozinhos no quarto do bebê, portas se abriam e fechavam sem vento algum, e os sussurros se tornaram mais audíveis, por vezes soando como um choro infantil distante. Isadora estava à beira do desespero, convencida de que o espírito de seu filho havia se manifestado na boneca. Aurora, por sua vez, sentia-se cada vez mais responsável pelo que estava acontecendo. Ela havia criado aquela boneca, havia dedicado parte de sua alma em sua confecção. Teria ela, sem querer, aberto algum tipo de portal? Juntas, Aurora e Isadora começaram a investigar a história da casa, buscando por alguma explicação para os fenômenos inexplicáveis. Descobriram que a propriedade pertencia a uma família antiga de Canela e que uma tragédia havia marcado o local décadas atrás. Um bebê havia morrido de forma repentina e misteriosa no mesmo quarto onde agora o bebê reborn estava. Seria possível que o espírito daquela criança estivesse ligado ao local e que a semelhança impressionante do bebê reborn com o filho perdido de Isadora tivesse atraído essa presença? Os dias se transformaram em semanas e o terror na casa de Isadora só aumentava. O bebê reborn parecia desenvolver uma presença própria. Seus olhos, feitos de vidro realista, pareciam seguir as pessoas pela sala. À noite, Isadora acordava com a sensação de estar sendo observada e por vezes encontrava a boneca fora do berço, sentada em uma cadeira ou deitada ao seu lado na cama. Uma noite particularmente fria, enquanto a neblina densa envolvia a casa, Aurora e Isadora ouviram um som que a gelou até os ossos. Era um choro fraco infantil, que parecia vir diretamente do bebê reborn. Correram para o quarto e encontraram a boneca com os olhos abertos, encarando o teto e um fio de algo escuro escorrendo do canto de sua boca. O pavor tomou conta de Aurora. Aquilo não era mais uma simples manifestação sobrenatural. Havia algo de visceralmente errado acontecendo ali. Desesperadas, elas procuraram a ajuda de Dona Helena, uma senhora idosa de Gramado, conhecida por sua sabedoria ancestral e por ter o dom de lidar com energias sutis. Dona Helena ouviu atentamente o relato das duas mulheres, seu rosto marcado por uma expressão sombria. Vocês mexeram com algo que não deviam, ela disse com uma voz rouca. Essas bonecas, elas podem se tornar receptáculos, portais para outras dimensões. A semelhança com um ente querido falecido pode atrair energias apegadas, presenças que não encontraram seu caminho.
Dona Helena explicou que o espírito da criança que havia morrido na casa estava tentando se manifestar através do bebê reborn, confundindo a semelhança física com uma oportunidade de retornar ao mundo dos vivos. A energia da dor e da perda de Isadora também havia fortalecido essa ligação. A solução, segundo Dona Helena, não seria fácil. Era preciso cortar o laço entre o espírito e a boneca e também encontrar uma forma de libertar a alma da criança presa à casa. Nos dias que se seguiram, Dona Helena realizou rituais na casa de Canela, utilizando ervas, cristais e cânticos antigos. O ar ficava denso, carregado de uma energia palpável. Aurora e Isadora presenciavam fenômenos ainda mais estranhos. Sombras se movendo rapidamente pelos cantos dos olhos. Sussurros que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, e a sensação constante de uma presença invisível rondando. Bebê Reborn, Gabriel, parecia ser o epicentro de toda a atividade. Em certos momentos, seu rosto inexpressivo parecia contorcer-se em uma máscara de angústia, e o choro infantil se tornava mais forte, mais desesperado. Em uma noite de tempestade, quando raios cortavam o céu e trovões sacudiam a terra, o clímax da história se aproximou. Aurora e Isadora estavam no quarto do bebê com Dona Helena, que concentrava suas energias em um antigo amuleto. De repente, um vento gelado invadiu o cômodo. As janelas tremeram violentamente e o bebê Reborn se levantou no berço, seus olhos de vidro fixos em Isadora. Não havia movimento em seus membros. Era como se uma força invisível o estivesse erguendo. E então uma voz rouca, gutural, que não pertencia a nenhuma criança, ecoou pelo quarto. Mamãe. Isadora caiu de joelhos, seus olhos arregalados de terror e confusão. Aquela voz não era a voz de seu Gabriel. Dona Helena gritou palavras em uma língua antiga, brandindo o amuleto na direção da boneca. Uma luz tênue emanou do objeto, atingindo o bebê reborn. A boneca começou a tremer violentamente e a voz gutural soltou um urro de agonia. O ar ficou ainda mais frio e Aurora pôde sentir a presença de duas energias distintas no quarto. A do espírito infantil preso e uma outra, mais sombria, mais antiga, que parecia estar se aproveitando da situação. A batalha espiritual se intensificou. Objetos levitavam, as paredes pareciam vibrar e o bebê reborn era arremessado de um lado para o outro no berço. Finalmente, com um último grito lancinante, a voz gutural silenciou e o vento gelado cessou. O bebê reborn caiu inerte no berço. Dona Helena, exausta, explicou que a energia sombria havia sido repelida, mas o espírito da criança ainda precisava encontrar a paz. Com a ajuda de Dona Helena, Aurora e Isadora realizaram uma cerimônia de despedida, acendendo velas e rezando pelo descanso da alma atormentada. Nos dias que se seguiram, a casa de Isadora voltou ao normal. O silêncio não era mais opressor, mas sim tranquilo. A sensação de ser observado desapareceu. E o bebê reborn, Gabriel, permaneceu inerte, apenas uma boneca de vinil. Isadora, embora ainda sentisse a dor da perda de seu filho, encontrou algum conforto em saber que a perturbação havia cessado. Ela guardou o bebê reborn não mais como um substituto de seu filho, mas como um lembrete sombrio dos eventos inexplicáveis que haviam vivenciado. Aurora retornou para Gramado, para o seu ateliê florido, mas nunca mais olhou para os bebês reborn da mesma maneira. Ela havia testemunhado o lado sombrio da criação, o potencial para que a linha entre a realidade e o sobrenatural se tornasse tênue e perigosa. E você, espectador, já havia pensado que um objeto tão aparentemente inofensivo poderia ser um portal para o terror? A história de hoje nos mostra que por trás da beleza e do realismo podem existir rastros do medo que jamais imaginamos.
Se essa história te fez arrepiar da cabeça aos pés, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal Rastros do Medo, para não perder nenhuma de nossas próximas incursões no mundo do inexplicável. E para continuar explorando os mistérios que nos cercam, tem mais um vídeo sinistro te esperando aqui no canal. Clique agora mesmo e continue sua jornada pelos Rastros do Medo. História. A história da boneca Gabriel e dos mistérios de Canela e Gramado pode ter chegado ao fim. Mas o sobrenatural, meus amigos, nunca realmente descansa. Hoje, vamos desvendar um novo capítulo, uma extensão horripilante dos eventos que assombraram a Aurora Lemos. Segurem-se, porque a jornada que se inicia nas sombras do Rio Grande do Sul promete gelar até a alma mais corajosa. O eco silencioso do bonequeiro Aurora Lemos, a renomada artesã de bebês Reborn, havia voltado à sua vida em Gramado, mas a serenidade de sua rotina havia sido permanentemente alterada. A experiência com a boneca Gabriel e os eventos na casa de Isadora Vargas deixaram marcas profundas. Ela ainda produzia suas bonecas, mas cada fibra de vinil que moldava, cada fio de cabelo que enraizava, vinha carregado de um novo respeito, quase um temor, pelo poder inexplorado de suas criações. O ateliê, antes um refúgio de criatividade, agora parecia ter uma aura diferente, como se as sombras do inexplicável ainda espreitassem em seus cantos. Um ano se passou desde os acontecimentos que aterrorizaram Canela. O inverno gaúcho novamente cobria Gramado com seu manto de neblina e frio. Aurora, em uma de suas raras idas a Porto Alegre para buscar materiais, recebeu um telefonema de um número desconhecido. A voz do outro lado era grave e arrastada, com um sotaque carregado do interior. "A senhora é Aurora Lemos, a bonequeira de Gramado?" a voz perguntou. "Sim, sou eu", Aurora respondeu, uma sensação de alerta imediata percorrendo seu corpo. "Meu nome é Alceu Pacheco. Sou de São Francisco de Paula. Ouvi falar muito do seu trabalho, da sua sensibilidade. Preciso de sua ajuda. É sobre uma boneca." A palavra boneca soou como um sino de alarme na mente de Aurora. Ela hesitou. "Senhor Pacheco, meu trabalho é com bebês Reborn. Se for algo relacionado a isso..." "É sim, mas não é como as outras." Ele interrompeu, sua voz ganhando um tom de urgência misturado com desespero. "É sobre a Mariana. Ela não é uma boneca comum. Ela está adoecendo." Aurora sentiu um calafrio. Bonecas não adoecem. Mas algo na voz de Alceu a intrigou, uma mistura de medo genuíno e uma estranha familiaridade com o tipo de inexplicável que ela já havia presenciado. Ela marcou um encontro, curiosa e apreensiva. São Francisco de Paula, uma cidade vizinha a Gramado, era conhecida por suas paisagens serranas e a cultura campeira. A propriedade de Alceu Pacheco era um sítio isolado, rodeado por araucárias imponentes e um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento que sussurrava entre as árvores. Alceu era um homem robusto, com mãos calejadas pelo trabalho na roça, mas seus olhos, castanhos e profundos, carregavam uma tristeza antiga. Ele a recebeu na entrada, visivelmente tenso. "Obrigado por vir, Dona Aurora. Eu sei que deve parecer loucura, mas eu não sei mais a quem recorrer." Ele a conduziu para dentro de uma casa antiga, com poucos móveis e uma atmosfera pesada. No centro da sala, em um berço simples de madeira, repousava a boneca. Não era um bebê Reborn. Era uma boneca de pano feita de forma rústica, com um rosto pintado com tinta escura e cabelos de lã desgrenhados. Seus olhos, feitos de botões pretos, pareciam vazios. Mas o que chocou Aurora foi o que Alceu chamou de adoecimento. Havia manchas escuras, quase como mofo, espalhadas pelo tecido do rosto e dos braços da boneca. O tecido estava desgastado,
em alguns pontos, como se tivesse sido corroído, e um cheiro rançoso de terra úmida e algo indefinível pairava ao redor dela. Ela era da minha filha. Alceu começou, sua voz embargada. Minha pequena Ana Lúcia. Ela fez essa boneca quando tinha uns 7 anos. Era inseparável da Mariana. Ele contou que Ana Lúcia havia falecido em um acidente trágico há 5 anos, um afogamento em um rio próximo à propriedade. A perda devastou a família. Alceu e sua esposa, Teresa, nunca se recuperaram completamente. A boneca Mariana foi guardada como uma relíquia, um último elo com a filha que se foi. Mas de uns meses para cá, a Mariana começou a mudar. Alceu continuou seus olhos fixos na boneca. Primeiro foram as manchas. A gente limpava, mas elas voltavam. Depois o cheiro. E agora ela faz barulho. Alceu relatou que, à noite, ouvia-se um leve balançar do berço, como se a boneca estivesse se movendo. Sussurros indistintos, que pareciam chamá-lo pelo nome, vinham do quarto onde a boneca ficava. Teresa, a esposa de Alceu, estava convencida de que era o espírito de Ana Lúcia, preso à boneca, lamentando sua partida. Ela passava horas ao lado do berço, conversando com a boneca como se fosse sua filha, uma cena que quebrou o coração de Aurora. Aurora examinou a boneca com um misto de ceticismo e uma crescente sensação de pavor. Ela sabia que bebês reborn poderiam ser ímãs para energias, mas uma boneca de pano, a deterioração do material era assustadora. Parecia algo orgânico, algo que estava em decomposição. Senhor Pacheco, essa deterioração não parece natural. E os fenômenos são preocupantes. Alceu assentiu, seus olhos marejados. A gente tentou de tudo. Levamos para benzedeira, para padre. Ninguém consegue resolver. Só piora. A Aurora sentiu a familiaridade com a situação de Isadora, mas com um diferencial macabro. Não era um bebê reborn que estava vivo, mas uma boneca de pano antiga, feita com amor e talvez com algo mais. O segredo do pântano, impulsionada por uma mistura de compaixão pela família Pacheco e uma curiosidade mórbida, a Aurora decidiu investigar. Ela passou a noite na casa, testemunhando em primeira mão os fenômenos. O balançar sutil do berço, os sussurros que pareciam ondular no ar e a sensação gélida de uma presença invisível. O cheiro rançoso da boneca parecia impregnar todo o ambiente. Durante o dia, Aurora conversou longamente com Alceu e Teresa. Eles contaram sobre a vida de Ana Lúcia, sua paixão pela natureza e, em especial, pelo pequeno pântano nos fundos da propriedade onde ela costumava brincar. Foi lá que o acidente aconteceu. Um detalhe no relato de Teresa chamou a atenção de Aurora. Ela mencionou que, no dia do acidente, Ana Lúcia estava brincando no pântano com a boneca Mariana. O corpo da menina foi encontrado, mas a boneca só foi achada dias depois, enroscada em raízes submersas, com um cheiro forte de lodo e terra. Ela estava molhada, claro, Teresa disse, mas a gente limpou e guardou. Aurora percebeu um detalhe crucial. A boneca Mariana não havia sido feita para ser um recipiente para a alma de Ana Lúcia. Pelo contrário, ela esteve presente no momento da morte, possivelmente absorvendo algo daquele evento traumático. Ela pediu a Alceu para levá-la ao pântano. O local era úmido e silencioso, com árvores retorcidas e uma água turva, quase parada. O cheiro de lodo e vegetação em decomposição era forte. Enquanto caminhava pelas margens, Aurora sentiu uma energia densa, uma melancolia profunda pairando sobre o lugar. Era como se o pântano fosse uma cicatriz na paisagem, um lembrete constante da tragédia. Ao se aproximar do local onde o corpo de Ana Lúcia foi encontrado, Aurora sentiu um arrepio ainda mais forte. A água parecia mais escura ali, quase opaca. Ela notou algo estranho nas margens. Pequenos pedaços de pano, semelhantes ao da boneca Mariana, enroscados em raízes e galhos submersos.
Foi então que Aurora teve uma ideia aterrorizante. E se não fosse o espírito de Ana Lúcia preso à boneca, mas sim outra coisa, algo que estava no pântano, algo que a boneca absorveu naquele dia fatídico. De volta à casa, Aurora contou a Alceu e Teresa suas suspeitas. Eles, inicialmente, relutaram em aceitar a ideia de que a boneca pudesse estar abrigando algo que não fosse a alma de sua filha. Mas os fenômenos eram inegáveis, e o desespero os levou a considerar qualquer possibilidade. Aurora se lembrou das anotações de Dona Helena sobre energias apegadas e portais. Ela decidiu procurar Dona Helena novamente, levando consigo fotos da boneca Mariana e detalhes do pântano. Dona Helena ouviu o relato de Aurora com uma expressão ainda mais grave do que antes. Ela examinou as fotos da boneca, seus olhos envelhecidos se arregalando ligeiramente ao ver as manchas escuras e a deterioração. Essa boneca... Ela não está apenas com o espírito da menina, Dona Helena murmurou, sua voz baixa. Ela absorveu algo do local da morte, algo antigo, algo que vive nas águas paradas. Dona Helena explicou que certas áreas, especialmente pântanos e locais de tragédias, podem abrigar entidades que não são espíritos humanos. Elas são presenças elementais, presas à terra, que se alimentam de dor e tristeza. A boneca Mariana, ao ser submersa e absorver as energias do pântano no momento da morte de Ana Lúcia, havia se tornado um receptáculo para uma dessas entidades. Essa entidade, ela esclareceu, estava usando a dor e a conexão da família com Ana Lúcia para se fortalecer e se manifestar. O adoecimento da boneca não era um sinal de doença, mas sim a manifestação física da deterioração causada pela entidade. O cheiro rançoso era o cheiro do pântano e da podridão que a entidade carregava. Os sussurros e o choro, por vezes, eram a própria entidade imitando a criança para manter a família apegada a ela. O plano de Dona Helena era mais complexo e perigoso do que o anterior. Não se tratava apenas de liberar um espírito humano, mas de expelir uma entidade elemental poderosa e antiga, que estava se enraizando no sofrimento da família Pacheco. O ritual do desespero, a noite escolhida para o ritual, foi uma das mais sombrias do inverno gaúcho. A neblina densa tornava a visibilidade quase nula e o vento uivava como um lamento sombrio entre as árvores. Aurora, Alceu e Teresa estavam na sala da casa, com Dona Helena no centro, cercada por ervas secas, velas e tigelas, com água e sal. A boneca Mariana estava em uma mesa baixa, no meio de um círculo desenhado no chão com giz branco. As manchas escuras na boneca pareciam mais proeminentes e o cheiro rançoso era quase insuportável. Dona Helena começou a recitar cânticos em uma língua antiga, sua voz rouca preenchendo o silêncio opressor. O fogo das velas tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes. Aurora sentiu a familiar sensação de energia densa e fria preenchendo o ambiente. De repente, a boneca Mariana começou a tremer violentamente na mesa. Os botões que formavam seus olhos pareciam brilhar com um fulgor escarlate. O cheiro rançoso se intensificou, misturado com um odor de decomposição que fez o estômago de Aurora revirar. Ela está reagindo. Dona Helena sussurrou, sua voz tensa. Ela não quer sair. Um som gutural, um rosnado baixo, emanou da boneca. Parecia vir do fundo da garganta de um animal. O berço, que estava encostado na parede, começou a se arrastar lentamente pelo chão, produzindo um rangido perturbador. Alceu e Teresa estavam pálidos, abraçados, observando a cena com terror nos olhos. Dona Helena continuou com seus cânticos, sua voz se tornando mais forte, quase um comando. Ela pegou um galho de arruda e começou a chicotear o ar ao redor da boneca, como se estivesse batendo em algo invisível.
A boneca Mariana foi arremessada da mesa, caindo no chão com um baque surdo. Ela se contorceu como se estivesse em agonia, e as manchas escuras pareceram se espalhar ainda mais rapidamente pelo seu corpo de pano. O cheiro de podridão se tornou insuportável, e Aurora sentiu náuseas. O som de risadas distorcidas, vindas de lugar nenhum, ecoou pela sala. E então, o som de algo arrastando-se pelo chão, como um corpo pesado sendo movido. A porta da sala, que estava fechada, se abriu com um estrondo violento e um vento gelado varreu o ambiente, apagando algumas velas. Dona Helena, com a testa suada, intensificou o ritual. Ela pegou uma tigela com sal grosso e começou a espalhá-lo ao redor da boneca, formando um círculo protetor. Ao fazer isso, a entidade dentro da boneca soltou um urro de fúria e as luzes da casa começaram a piscar intermitentemente. "Ela está lutando!" Dona Helena gritou, sua voz quase inaudível, em meio ao caos. "Preciso que vocês se concentrem, visualizem a luz, visualizem a paz para a Ana Lúcia." Alceu e Teresa, apesar do medo, fecharam os olhos e tentaram se concentrar. Aurora, com as mãos trêmulas, também fechou os olhos, visualizando uma luz branca e pura envolvendo a casa e o pântano. A batalha espiritual continuou por longos minutos, que pareceram horas. A boneca Mariana tremia sem parar, e o chão sob seus pés parecia vibrar. O cheiro de decomposição era sufocante. Finalmente, com um último som de estalo, o cheiro começou a diminuir. As luzes pararam de piscar. A boneca parou de tremer e as manchas escuras pareceram se retrair ligeiramente. Um silêncio profundo tomou conta da sala, quebrando apenas pela respiração ofegante de Aurora, Alceu e Teresa. Dona Helena, exausta, caiu de joelhos. "Ela se foi!" ela sussurrou apontando para a boneca. "A entidade foi expulsa." A boneca Mariana estava inerte novamente, mas agora o cheiro rançoso havia diminuído consideravelmente. As manchas escuras ainda estavam lá, mas pareciam mais pálidas. Dona Helena explicou que a entidade havia sido repelida, mas que o pântano ainda precisaria ser limpo energeticamente para evitar que outra entidade se manifestasse. Quanto a Ana Lúcia, Dona Helena sentia que o espírito da menina finalmente havia encontrado a paz, desvinculado da boneca e da entidade que a estava perturbando. A família Pacheco, embora ainda traumatizada, sentiu um alívio imenso. Eles decidiram que a boneca Mariana não seria mais um objeto de apego, mas sim um triste lembrete de uma lição dolorosa. Eles aguardaram em uma caixa selada, enterrada longe da propriedade, para que suas energias não pudessem mais influenciar o local. Aurora retornou para Gramado, mais uma vez marcada pela experiência. Ela havia testemunhado não apenas a manifestação de espíritos, mas a complexidade das energias que permeiam o nosso mundo. Os bebês reborn, para ela, nunca mais seriam apenas bonecas. Eles eram, em sua essência, recipientes de intenção, de amor, mas também, como ela havia dolorosamente aprendido, de algo muito mais sombrio. E assim, caros espectadores, encerramos mais uma jornada nos rastros do medo. A história da boneca Mariana e da família Pacheco nos lembra que o terror pode se manifestar nas formas mais inesperadas, que o amor e a dor podem abrir portas para o inexplicável e que nem todo fantasma é um espírito humano. Às vezes, são as próprias energias da Terra, os ecos silenciosos de tragédias passadas que se manifestam para nos assombrar. Se você foi arrebatado por essa história de suspense e horror, se sentiu a sua pele arrepiar e seu coração disparar, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal Rastros do Medo, para não perder nenhuma das nossas próximas incursões no mundo do inexplicável.
E para continuar explorando os mistérios que habitam nosso mundo, temos outro vídeo incrível esperando por você. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue a sua jornada pelos rastros do medo.